Eu trouxe essas revistas pra gente, na verdade, distribuir pra vocês, se quiser dar uma olhadinha. A parte mais importante comigo. Oxi, E aí, para fazer percorrer tudo isso, né, de estudo, de colunista, de ser alguém reconhecido, ele estudou numa escola muito boa, chamada Clarice Sey. E eu não imaginei que 25 anos depois eu ia estar aqui agora, numa palestra, falando com vocês. Depois que me formei, voltei para cá e há 10 anos atrás, mais ou menos, eu dei aula aqui. Um dos lugares mais conhecidos do Grajaú é a Bola Branca, um lugar ideal para a prática de esportes aquáticos. O terminal do Grajaú é um ótimo lugar para conhecer a gente nova. Essa é a Belmira Marinho, um dos lugares que tem o maior trânsito do mundo. E no Grajaú também que tem o canal Olho Mágico, se inscreve aí. Então eu fiz esse vídeo, dá para ver. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Aí dá pra perceber, né, a simpatia que eu tenho, sem querer desmoralizar, brincando com o que é nosso, né? Então a gente zoa. A gente pode avacalhar, né? Quem é de fora, não. Então aqui tá falando da Light, né? Essa empresa que inclusive até fornece energia pro Rio de Janeiro, ela simplesmente mudou a história não só do bairro, mas ela mudou a história de São Paulo. As transformações da cidade, a dinâmica da cidade, ela é uma completamente diferente a partir do momento da operação dessa empresa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela, até porque também ela foi parte dos meus estudos da minha tese que eu apresentei lá na pós-graduação. Tramway é o nome que se dava ao bondinho, que até então o bondinho ele era puxado através da força animal. E a Light, quando ela veio para cá, a ideia dela era fornecer energia elétrica, mas não só para poder atender as casas. A ideia da Light era usar então essa energia elétrica para poder fazer circular os bondinhos que ela também iria operar, ganhando assim um volume muito grande de lucro, né? O Grajaú, ele nem apareceu aqui na verdade, eu achei isso ruim, mas está aparecendo aqui a Capela do Socorro, a gente está inserido dentro da Capela do Socorro e mais pro fundão lá, Parelheiros, para cima aqui você tem Santo Amaro e eu vou falar sobre a origem de Parelheiros, Interlagos e Grajaú. E começa então a nossa história, olha só, o Grajaú começa em 1534. Por que começa em 1534? Porque foi quando os portugueses eles começaram a fazer a colonização no Brasil, dividiram lá as capitanias hereditárias e criaram a capitania de São Vicente. E a capitania de São Vicente ela nascia na Serra do Mar e se enfiava até a metade do estado de São Paulo. Ou seja, quando então o rei de Portugal ele faz essa divisão, já está englobando a gente. Pela primeira vez, a gente aqui, o Grajaú, está fazendo parte de uma administração geral portuguesa, ou seja, ele está sendo observado. Sabe-se que existe e há a intenção de povoar e de transformar isso aqui em uma colônia de extração, né? Então, vocês devem lembrar das capitanias que aparece lá embaixo, uma de São Vicente e em cima tem uma de Santo Amaro. Mas não é de Santo Amaro que faz parte aqui do Grajaú, é de São Vicente que faz parte do Grajaú. Inclusive, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, tá? Para quem não sabe, o que a gente vê hoje é essa cidade tão grande, né? A quinta maior cidade do mundo. Esses dados mudam constantemente devido à dinâmica da geografia mundial, né? Mas São Paulo no século XVI ele era muito inexpressivo. Absolutamente não tinha nada aqui que fizesse parte de uma lógica comercial portuguesa. Então os jesuítas subiram, provavelmente passaram por aqui, até porque aqui tinha as vertentes dos rios, né? E eles subiam através dos rios, chegaram no centro da cidade, onde hoje é a Praça da Sé, não, é o Pátio do Colégio, e fizeram ali, fundaram a cidade de São Paulo em 1554. E aí o Pátio do Colégio, para quem nunca foi, vai lá, visita, é um espaço muito legal. Lá ainda tem o húmero, que hoje é uma relíquia, né? O osso do José de Anchieta está lá. Obviamente que esse Pátio do Colégio ele é uma encenação, não sobrou vestígios dessa São Paulo do século XVI, até porque a cidade ela foi sendo construída, derrubada, construída, derrubada. Então São Paulo tem 3 fases. Tem uma parede ainda do século XVI, que remonta à fundação, é uma parede de barro, que inclusive ela foi construída com sangue de carneiro, que era o que dava liga para a massa, e tem os buracos que os caras construíam a parede, e tem lá ainda. Tem a roupa do padre José de Anchieta, que ele usava original, também está lá, e tem a maquete da cidade de São Paulo do século XVI, é muito legal de ver. São Paulo, ela tinha esse centrinho aqui, e ela morria aqui mais ou menos, ó. Até o século XX, acreditem, século XX, isso aqui tudo não fazia parte de São Paulo. Ou seja, Palheireiros não era São Paulo, Grajaú não era São Paulo, Interlagos não era São Paulo. Século XX, tô falando ontem. Então não era São Paulo. O que era então? Se não era São Paulo, era Santo Amaro.
Santo Amaro era uma vila independente que cresceu paralelamente a São Paulo. Inclusive, Santo Amaro, no século XVI, ele tem a primeira fábrica de ferro da América. Aquela capela que a gente conhece, ela não é do século XVI, tá? Mas ela é originária de uma doação de uma peça que está lá dentro hoje ainda, uma imagem de São Paulo, não, aliás, de Santo Amaro, uma imagem de Santo Amaro que foi doada por um casal de portugueses, levada para lá e depois quando foi construída a capela, isso aqui já no século XX agora, eles colocaram e essa imagem está lá, original do século XVI, então esse povoamento ele vai se dar ali juntamente com o crescimento de São Paulo. Por que eu estou falando tanto de Santo Amaro e não do Grajaú? Porque Grajaú é Santo Amaro nesse momento. Santo Amaro vai pegar Itapecerica da Serra, tudo isso é Santo Amaro. Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, até a Serra do Mar, tudo é Santo Amaro. Aqui é Santo Amaro, a região mais para lá, onde hoje está o aeroporto, Avenida dos Bandeirantes, tudo isso é Santo Amaro. E São Paulo, no século XVI, eram 3 ruas, o Marcos já deve ter falado isso para vocês. Até o 17, ainda continuavam essas 3 ruas. E aí começa, no século XVII, o início das bandeiras e a descoberta do ouro lá em Minas Gerais. E Santo Amaro no século XVII? Bom, aí que a história de Santo Amaro e São Paulo, ela começa a se fundir, ela começa a se misturar. Porque o grande símbolo da cidade de São Paulo, o grande herói de São Paulo, quem é? Os bandeirantes, certo? A historiografia escolheu esses caras para representarem a grandeza de São Paulo. Só que o Borba Gato, por exemplo, que é um dos maiores símbolos dos bandeirantes, ele não é de São Paulo, ele é daqui, ele é de Santo Amaro, ele nasceu em Santo Amaro. E aí está o Borba Gato, né? Ele nasceu em 1649, morreu em 1718, não morreu em Santo Amaro, não morreu em São Paulo, mas se torna um símbolo, é um símbolo extremamente polêmico, né? Até pensei em colocar aquela imagem dele pegando fogo, mas ele é um símbolo do que é a historiografia paulista, agora paulista, porque quando escolheram ele para ser o símbolo de São Paulo, já tinha sido a transição da São Paulo e Santo Amaro ser um lugar só, né? Enquanto isso, aí chega no século XVIII, São Paulo continua, né? São Paulo e Santo Amaro, aquela coisinha, enquanto outras cidades começam a crescer, principalmente no Nordeste, se desenvolver, enquanto isso a gente vai ter o que vai mudar para sempre o nosso destino, que é a invenção do trem, da locomotiva. Mas o que será que a invenção da locomotiva lá nos Cafundé do Judas, lá na Inglaterra, tem a ver com São Paulo se tornar o maior fenômeno de crescimento da humanidade, São Paulo se tornar a 5ª maior cidade do mundo, se tornar a maior potência econômica do hemisfério sul do planeta Terra? Porque São Paulo é isso hoje. A maior potência econômica do hemisfério sul do planeta Terra. O Dom Pedro ele decide trazer para cá, para a região de Santo Amaro, a primeira povoação não indígena, aliás, alemã, né? É 1828. Eles vão acomodar 200 famílias, lá onde hoje é o Colônia, bairro da Colônia. O cemitério do Colônia, ele é de 1829. Ele é extremamente antigo. E o cemitério de Santo Amaro, que é aquele que fica aqui no miolinho do lado da Unisa, ele é o mais antigo da cidade de São Paulo. Acreditam-se que é o da Consolação, né? Não é. O do cemitério de Santo Amaro, ele foi construído 1 ano antes do cemitério da Consolação. Santo Amaro se torna cidade em 1832. Então ali a gente já tem a povoação do povo lá no sul de Santo Amaro, né? Aí não deu certo essa colônia, tá lá no fundão não deu certo. Até porque eles foram de fato abandonados lá à própria sorte, né? Então eles foram abandonando os seus lastros culturais. Sobrou alguma coisa ou outra, alguns elementos arqueológicos, mas a língua se foi, a cultura se foi, nem protestantes eles continuaram, para ter uma ideia. E o Dom Pedro esteve aqui, para quem não sabe, curioso, né, isso, né? O Dom Pedro II era um amante da tecnologia e quando inaugurou, então, a primeira ferrovia de Santo Amaro, que ligaria, então, Santo Amaro a São Paulo, e ela saía, então, ali sabe o Largo 13, onde tem aquela igreja amarela? Saía dali. E o Dom Pedro veio ali, tipo, ele parou ali e tal, então ela saía dali e ela ia até o centro lá de São Paulo. Ele teve com a esposa aqui em 1886, mas veja que ele já estava velhinho, né? Não essa imagem aqui, mas ele já estava velhinho e ele faltava só um pouquinho ali para acabar a era do Dom Pedro. Era o brasão de Santo Amaro, então reparem que a gente tem aqui a presença de um bandeirante aqui e aqui um homem de origem portuguesa. O bandeirante não é de origem portuguesa necessariamente. E aí agora sim a nossa história começa a mudar e a gente vai para a questão da Light, né? Começa-se o ciclo do café, e o ciclo do café, provavelmente vocês devem saber, que ele mudou a história do Brasil, mudou a história de São Paulo.
ele nasce lá no Rio de Janeiro, no final do século XVIII, vem se alastrando rumo ao que chama de Vale do Paraíba, que é uma depressão geográfica, e ele vem até a zona oeste, a região oeste do estado de São Paulo. Criam-se então uma ferrovia, que é a São Paulo Railway, que vai sair lá de Santos e vai subir até aqui a cidade de São Paulo, passando lá por Paranapiacaba, Jundiaí, Mauá. Agora sim, né, já estamos chegando no finalzinho, a São Paulo Tramway Light and Power. Então, com o advento da chegada do trem e o desenvolvimento, porque São Paulo, ele usou essa infraestrutura férrea para poder industrializar a região, lá no centro, aí São Paulo começa a verticalizar, aí São Paulo começa a crescer, começa a receber imigrantes. A partir de 1870, começa a chegar com muita frequência imigrantes, que inclusive vão dar origem aos sobrenomes de vocês, muitos de vocês aí, né? Então esses nomes italianos, nomes alemães, nomes japoneses, nomes de origem árabe, nomes de origem russa, começa a chegar, então São Paulo começa a se tornar uma opção atrativa para investimento inglês. A Light não é inglesa, tá? A Light ela é canadense. E aí os caras, a Santo Amaro ali acabou desenvolvendo uma dívida com o estado de São Paulo e já havia a represa, já tinha sido construída a represa, porque essa represa ela é construída em 1906. E a represa, do ponto de vista de infraestrutura, ela é muito importante para São Paulo. Né? São Paulo olha para a represa e fala, opa, essa represa gera energia. Tinha Binnings, olha para a represa e fala, opa, essa represa serve para gerar energia. E aí, São Paulo começa a se interessar em anexar Santo Amaro a eles lá. E aí, então, finalmente, em 1935, São Paulo anexa a nossa região aqui. Santo Amaro ele passa a fazer parte de São Paulo. Alguns historiadores acreditam que o Getúlio Vargas, que foi em 32, teve a Revolução Constitucionalista, né? A Guerra de São Paulo contra o Brasil, e aí o São Paulo perdeu. O Getúlio Vargas, que era o presidente, então ele decidiu anexar Santo Amaro, porque o aeroporto, que já existia, não era de São Paulo, era nosso. E o aeroporto do Campo de Marte, que era o único que funcionava aqui, ele foi tomado pelas forças paulistas contra Getúlio Vargas. Então Vargas teria tomado então Santo Amaro, anexado junto com o São Paulo, para poder fazer uso do aeroporto ali de Congonhas. Isso em 1900, o aeroporto é de 34, ele queria fazer uso em 35. Para entender o que levou a Light a operar em São Paulo, agora é São Paulo, né? Já está tudo junto. A operar em São Paulo, precisamos recuperar o contexto histórico no qual a cidade estava inserida. De 1870 a 1940, chegam então esses imigrantes e a Light bate o olho e fala, é aí que eu vou investir meu dinheirinho. Eu acho que esse é o último, se não me engano. Ah, galera, é isso aí, tá? Desculpa pela... Obrigado. Obrigado de coração, tá?